por que que você acha que deve evitar os adoçantes artificiais? porque eles são venenos. Essa história de que eu vou largar o açúcar, não estou falando que o açúcar é bom não, eu não sou contra o açúcar, mas entre o açúcar e o adoçante, fica com açúcar. Ué, É, eu só tomo com adoçante. Não, mas ah, o seu é o stevia, tudo bem? Stevia, ela tá certinho, Capim Stevia pode. santo, é. Stevia pode. É. Eu tô bem cuidado, Tá eu bem tô O bem seu é cuidado. cuidado. stevia. É, Tá. tá vendo. Entre Acho um que e uma das outro razões que ele apaixonou por você, porque você era nutróloga. é, Não, assim Mas como a sua cuidado, esposa, hein? assim como a sua esposa. É, é nutróloga também? Não, não, ele é Ah, nutrólogo, ela se apaixonou por ele. assim. Eu cuido dela, hormônio, tudo, quem Aham. cuida sou eu. É, É. tá. Então é mais pro lado do açúcar, claro que o açúcar não, mas aí teria algum açúcar, tipo demerara, algum açúcar assim, ou açúcar não Não, ela está falando de açúcar, porque o açúcar ele pode ser, cada mais nutritivo, menos venenoso. O demerara é o segundo melhor, o mascavo é o primeiro, tá. mas o mascavo brasileiro está contaminado com fungos, então eu não quero, Ah, olha aí, uma entendeu? Quer dizer, informação por um lado seria o melhor para adoçar tudo, o mascavo, mascavo. mas como jeito como os alimentos são armazenados no Brasil, dá muito fungo. Por exemplo, o amendoim está comprometido com aflatoxina, entendeu? O Brasil nem consegue exportar, porque o jeito que é armazenado acaba contaminando. Você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Tá, É, entendi. Então entre eles, o menos pior, vamos dizer assim, é o seria o açúcar. mascavo. Seria o mascavo, seria o Tá. mascavo. E o xilitol, que você Não, acha de também não acho bom, não. não É, acha? é melhor do que os outros, do que os artificiais. Tá. Por exemplo, o aspartame, que você deve conhecer bem, que hoje tem 6.000 produtos no mercado adoçados com aspartame. O aspartame causa uma série de problemas. Inclusive, tem estudos mostrando que facilita, não é essa agente sozinho, facilita o desenvolvimento de Alzheimer, Hum, entendeu? Enxaqueca. olha E aí. tem outra, quando o aspartame, você não pode levá-lo ao forno nem à frigideira, porque ele Porque se deteriora. Ele acaba liberando metanol, que é um veneno. Você não pode fazer um bolo dietético com aspartame, porque na hora que você coloca o bolo no forno, aquilo lá vai virar veneno. Hoje, o adoçante artificial, ele tem um nome, a gente não chama em medicina de adoçante artificial, a gente chama de edulcorante. Hoje, o edulcorante, você sabe melhor que eu, o edulcorante, hoje, mais vendido é a sucralose, que é é a verdade. Splenda, é o nome comercial, que é uma combinação de frutose com galactose, mais 3 átomos de cloro. Você sabe muito bem a importância que tem um microbioma hoje. Eles falam assim: "Ah, Sim. mas só 15% é absorvido". Pior, porque os 85% ficam no intestino e vão perturbar a sua microbiota intestinal. Até aproveitando isso, doutor, a gente para falar um assunto bem atual sobre o câncer de intestino. Sim, que Tem aumentou muitas muito, pessoas que, né, né. aumentou demais, devido à alimentação, Sim. devido a outras exposições. É uma combinação. O câncer tem os 3 principais fatores para o câncer são: primeiro, a intoxicação com veneno, que está demais. Então a célula, coitada, ou ela morre ou ela muta. Ela deixa de ser ela. No momento que a célula deixou de ser normal e ficou cancerígena, ela chuta o pau da barraca. Ela é uma rebelde que fala: "Eu não vou seguir as regras de vocês agora. Nem morrer eu vou". Ela se torna imortal, porque ela perde o problema da apoptose. O fenômeno da apoptose acaba nela, entendeu? Mas o que causa câncer? Basicamente 3 coisas, basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é Uhum. a grande maioria. É a intoxicação às toxinas, tá, que eu te falei que está tudo contaminado, é a má nutrição, tá, então está faltando alguma vitamina, algum mineral na história, e terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, ou a mulher que brigou, se divorciou. Porque divorciar para o homem é uma coisa, divorciar para a mulher é outra. Eu sei que eu vou ser pesado aqui, mas eu vou falar. O homem, quando divorcia, ele troca de endereço. A mulher, quando casa, ela tem certeza que vai dar certo o resto da vida. Uhum. E ela vai fazer o máximo para dar certo. O homem já não tem tanto comprometimento nisso, em fazer tudo para dar certo.
Então, a mulher, quando divorcia, para ela é muito mais pesado do que para o homem, como regra geral. Você deve conhecer exceções, eu estou falando da estatística. Então, por exemplo, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim: o que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. A Vai pessoa sempre vai te sempre contar. descobrir alguma coisa que contribuiu. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então, nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Uhum. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não Não vai vai. vingar. Sim. Concorda? Ela vai morrer. Por quê? Porque o terreno ali é um terreno hostil a crescer alguma coisa, é asfalto. Então eu dependo da planta, tem planta que é planta de deserto. Se eu plantar ela no deserto, ela está acostumada a viver sem água. Ela vai tirar de letra, um cacto do deserto, por exemplo. Uhum. Se eu plantar o cacto na floresta amazônica, ele não cresce, porque ele vai morrer afogado. É água demais para ele. Ele está acostumado com aquela falta de água lá do deserto. Então, o terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim: você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo: não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é É impossível nós quase termos câncer, impossível. entendeu? É impossível. A semente não vai correr, não vai crescer no asfalto. Porque por mais que você tenha tido a genética, ela é só 20%, não é isso? Exatamente. O Ela só restante tem 20% de 20%. influência. Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. A publicação do genoma foi feita em 2003. E antes, 2002, 2001, você podia perguntar para qualquer geneticista famoso que conhece do babado e dizer assim: quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 140 mil, 150 mil, 160 mil. Qual não foi a surpresa quando, em 2003, foi publicado o Genoma Humano e nós temos somente 23 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 56 mil genes. Ora, se a biologia mandasse, se a genética mandasse na biologia, o arroz seria mais complexo do que você. Se Sim. dependesse só do. Dependendo só Entendeu? da genética, Então, sim. isso aí mudou tudo. Eu classifico a medicina assim, ó, AG e DG, antes do genoma e depois do Uhum. genoma. O médico que está trabalhando com a medicina AG, ele está obsoleto. Porque quando diz que. Eu tenho um exemplo lindo, eu fico procurando metáforas para ensinar o pessoal. Vamos pegar uma metamorfose de uma borboleta. Ela vem como larva, depois ela vira casulo, depois ela vira borboleta. Larva, casulo, borboleta. É o mesmo indivíduo. Sim. O DNA da larva, do casulo e da borboleta é o mesmo. Então, eu tenho o mesmo indivíduo, eu tenho o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. A larva parece um jeito, o casulo parece outro, a borboleta Borboleta é outra. parece outro. Amor, fenótipo são as características físicas Que aparece, que que mostra. aparece, que O mostra. que E mostra. genótipo é o que E o está dentro. genótipo é o que está por trás. Estou entendendo nada. Não precisa. Eu estou Qualquer coisa você ouvindo. pergunta para ela. Não, eu só. Hein? É Ai, que muito você bom. falou uma coisa que Fala. eu sempre achava que meu Hum. pai tinha morrido de câncer por um desgosto que ele teve. Então, eu tenho E já me certeza que disseram que isso é contribuiu. besteira. E tá, mas eu vou te falar, não Mas é é o muita desgosto sozinho coincidência. que matou ele. Ele tinha um terreno. Ou seja, ele talvez comesse Ele tinha mal. uma abertura, Tá, né? tinha um terreno. Veio a semente, o desgosto. Aí cresceu. É isso que é. Entendeu? Sozinho, talvez não. A não ser que aconteça uma coisa. Tem um caso bonito. O Dr. Hammer, ele era um alemão, radiologista, e ele tinha um filho único só. E o filho dele estava no mar Mediterrâneo, num iate. E no iate do lado tinha a realeza italiana. E eles estavam bêbados. E um dos príncipes estava dando tiro. E deu um tiro e matou esse filho do Dr. Hammer.
6 meses depois, o doutor Rama apareceu com câncer de testículo e a mulher dele apareceu com câncer de ovário. Aí eu falei, engraçado, esquisito. Era o único filho que a gente perde, e eu apareço com câncer de testículo e a minha mulher aparece com câncer de ovário. E a mulher morreu, e ele sobreviveu. Então ele começou a estudar. Então ele começou a descobrir que nas radiografias de tórax, de crânio, coisas que os radiologistas chamavam de artefatos, na realidade eram sinais. Então ele pegava uma radiografia e falava, tem câncer de fígado, olhando a radiografia do tórax, do crânio, entendeu? E aí ele começou a mostrar, e ele criou todo um estudo disso. Chama-se Nova Medicina Germânica, que é pouco difundida no Brasil, muito pouco. Mas mostrando isso que você achava do seu avô. O Meu pai. desgosto que ele teve foi um fator preponderante no desenvolvimento do câncer dele. E engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride. Entendeu? Às vezes o câncer regride. Então... No caso dele, É. pâncreas não tem. Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser Primeiro, controlado? a químio para chegar lá é praticamente impossível. localização Chega não- para praticamente nada. Entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas deixam muito a desejar. Muito a desejar. Entendeu? Com 5 anos, a sobrevivência é 0. 5 anos, Entendeu? sobrevivência Então, zero. é Ele muito viveu 9 meses. Mata rápido, 9 né? meses. E o câncer dele era de quê? Pâncreas. Então, pâncreas. Então, é muito... E aí foi metástase para o fígado, provavelmente, depois, não foi? Não, pegou tudo depois. Pegou tudo. Disseminou. Chegou até o cérebro, pegou tudo. É porque tem... Por exemplo, o câncer de pâncreas, ele tem preferência para o fígado. A célula cancerígena, ela é uma viajante. Ela adora migrar. É uma das propriedades da célula cancerígena. Ela migra. Ela não gosta de ficar num lugar só. Como ela tem disponível para ela O dois fígado. transportes, dois transportes, o sangue e a linfa. Então, como ela tem um espírito migratório, ela cai no sangue ou cai na linfa e vai para outro órgão. Por que órgão que ela vai? Tem preferência. Por exemplo, câncer de pâncreas tem preferência pelo fígado. Câncer de mama tem preferência pelo osso, por exemplo. O osso chama. Aí aquela célula vai fazer acampamento. Ela chega, ela viaja, Por causa da minha mãe. ela viaja, vai fazer um acampamento novo naquela área. No começo é difícil para ela, porque ela quer formar um tumor, ela precisa de milhões de células para formar o tumor. Ela começa a criar uma vasculatura, porque ela tem que se alimentar, senão ela morre de fome. E aí chama angiogênese. E hoje tem remédios para o câncer que combatem a angiogênese, ou seja, não deixa da metástase. São remédios caros, entendeu? Isso é outro problema sério. No câncer, cada vez o remédio está ficando mais caro, e nem sempre o remédio mais caro funciona melhor. Não existe, na minha opinião, no câncer, nenhuma correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Não Isso é existe. importante falar. E aí a pessoa pensa assim, se eu vou gastar $30 mil numa injeção, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes mata a pessoa. Porque o câncer no Brasil, todo brasileiro tem direito ao tratamento, né, do câncer. Isso é universal, né? Isso é uma das leis do SUS. Do SUS, Todo brasileiro que tem essa doença tem direito ao tratamento, seja ele qual for, químio, rádio, ele tem esse direito, aí né? esses remédios mais caros, às vezes o governo nega, mas aí já estão prontos os advogados para recorrer, acaba ganhando. Acaba ganhando. E às vezes são remédios caríssimos que não faz diferença nenhuma no resultado final. Entendeu?